Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Exaustos. É assim que falaram para abrir, foi a melhor coisa que me ocorreu. Você pode começar com oi também. Funciona. Eu quis elaborar isso. Uma ótima sugestão. Olá, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja. Eu sou a Ariane Love Maltini. Aqui do meu lado temos Francisco Junqueira. Decolf Junqueira. E Vitor Trindade. Vitor Underline Wolf. E nós somos os exaustos. Ou nós estamos exaustos? Acho que nós, essa altura do campeonato, nós somos. Mais uma semana aqui no Força Guerreira, né? Em pé, à base de drogas. Mentira. Nossa, isso ficou pesado. Em pé, à base de drogas. E a gente acabou de bater nosso recorde que a primeira edição constrangedora veio em quê? Menos de 5 minutos. Inacreditável. Menos de 1 minuto. Mais rápido que o pit stop da Ferrari. A honestidade, aquela é fugaz. Fugaz. Ela escapa. Não consigo. Um minuto que estou servindo Vitor de água. Nossa, tá... Nossa, Eu quase fiz uma cagada. O ouvinte não tá vendo isso, Eu mas quase ele fechou a garrafa de água pra me servir. Aí, quando ele virou a garrafa, ele... tá errado. Opa! Foi um teste, você passou. É isso aí. Agora Enquanto eles se servem ali da água, estamos hidratados. queria agora. lembrar vocês que estamos nas redes sociais, Exaustos Pod, no Twitter e no Facebook. E estamos exaustos no Instagram. Você pode procurar a gente por lá. No Facebook temos também um grupo que chama Exaustos, onde a gente conversa, recebe memes, escuta os desabafos de vocês. É humilhado pelo Gutierrez frequentemente. Exatamente. E falando em desabafo, vocês podem mandar suas dúvidas, sugestões, desabafos, dores no coração para estamostodosexaustos@gmail.com ou para o nosso Instagram via direct em áudio, que nós lemos tudo e no fim do mês, na última segunda-feira do mês, sai um episódio especial chamado Abraço Coletivo, que inclusive saiu na última segunda-feira. Nessa segunda-feira de agora, dia 1º. Ficou super fofinho. Recebemos elogios, Recebemos. ajudamos pessoas. Não sei. Foi ótimo. Outro dia veio uma moça no meu... Uma que mandou e-mail pra gente, precisa até ver. E ela agradeceu a gente ter ficado xingando o ex dela. A gente tá fazendo nosso trabalho, né? A gente... É o tapinha nas costas que às vezes as pessoas precisam. Eu postei no Stories que o tema de hoje era culpa e a minha mãe comentou assim, eita. E é nesse sentimento que a gente começa a falar. Eu já tinha falado que o tema era culpa? Não. É surpresa! Ei, spoiler. Nós recebemos uma mensagem essa semana, nessa de receber feedbacks e tal. O pessoal gostou bastante do Abraço Coletivo. Acho que foi porque saiu da coisa romântica, que às vezes muita gente não se relaciona, por mais que a gente ache que todo mundo tá sempre vivendo o eterno dilema romântico, muita gente não se relaciona com isso. É verdade, aprendemos isso. Embora esse e-mail tenha alguma coisa a ver com romance. Mas aí eu vou ler pra vocês, porque eu acho que é pertinente pra vocês entenderem a ideia que permeia a nossa pauta de hoje. Que orbita. Falem sobre culpa e como lidar com ela. Estou passando por um término depois de ficar junto com a pessoa por 10 anos. Uma década. Tenho 26 atualmente. E a culpa de algumas decisões minhas, não tem nada a ver com traição ou coisa do tipo, está me consumindo. Olha, vou te falar. Posso responder? Não precisa responder ainda não, porque vai ser... o episódio é uma resposta. Eu posso então abrir? Pode. Essa questão da culpa volta muito no... Vamos voltar pro Fernando Pessoa. Que é... Como o universo seria diferente se em algum momento a gente tivesse dito não ao invés de sim. Se a gente tivesse ido pra direita e não pra esquerda. Só que a gente nunca sabe. E... Vira e mexe, a gente comenta entre nós aqui uma bad que a gente tem, que acho que envolve um pouco de culpa também, a gente chegou a comentar. Que coisas que passaram e como que a gente queria, às vezes, ter esse mimo, esse capricho de voltar no tempo e fazer isso. Esse coisinha que eu faria diferente. Sim. Sim, mas mudar esse coisinha diferente vai mudar muito da estrutura de quem nós somos tudo, atualmente. Na verdade, exatamente. Né? Eu entrei numas de pesquisar para falar sobre isso, e aí eu fui procurar definições e tudo mais, e eu encontrei logo de cara a ideia que nós precisamos falar de duas coisas, não só uma. Uma é culpa e a outra é vergonha. E essas coisas são muito parecidas e às vezes elas se confundem. Ah, sim. Então nós vamos com definições. Eu vou dar uma definição adaptada aqui. Tem minha pesquisa rascunhada aqui, eu vou lendo e falando. Vai.
Sentimentos de culpa geralmente surgem quando acreditamos que fizemos ou estamos prestes a fazer algo que possa resultar em danos a outra pessoa, emocional, física, material ou de qualquer outra forma. E aí a gente reage à culpa evitando tomar essa ação novamente. É um tipo do de perdão, né? A gente faz esforços para reparar o relacionamento que está sendo É um tipo de ferido remorso. de acordo com a culpa. Culpa e remorso são... Agora, vergonha surge quando nos sentimos mal não só sobre o que fizemos, mas sobre o que as nossas ações implicam sobre quem somos. Então, é uma ferida psicológica mais profunda, porque a gente não condena o comportamento, a gente se condena. A Entendeu? gente se sente exposto, né? E aí a gente tenta se distanciar daquilo que a gente fez, diferente da culpa que a gente vai atrás para pedir desculpa. A gente tenta se distanciar para evitar enfrentar a crítica e o desprezo que a gente fica antecipando. Então gera uma ansiedade. É porque eu acho que a vergonha é uma sensação de exposição, de você nu diante do mundo. Né? Não necessariamente em detrimento de uma ação ou de um embaraçamento, mas de algo que é quase amoral, entendeu? É mais complicado. Mas eu acho que não precisa entrar em tanta profundidade assim. Elas não são tão distintas assim. Ficou parecido na definição, e é porque é mesmo. E eu fiz questão de colocar as duas aqui. Não, só pouco. Termina que eu tenho uma definição que eu acho que posso estar errado ou posso estar certo. Sempre existem as duas possibilidades mesmo. De fato. Mas é que assim, eu acho que vergonha e culpa, a vergonha, ela é atemporal. Eu consigo sentir vergonha em qualquer estado da ação. Eu consigo sentir vergonha antes de acontecer, depois de acontecer, enquanto está acontecendo. A culpa eu só consigo sentir depois que aconteceu. Posso complementar? Eu acho que a gente consegue sentir vergonha enquanto a gente faz. E consciente. Eu acho que a culpa, ela é mais inconsciente. Não, a culpa, eu só consigo sentir a culpa depois que o fato Isso ocorreu. também faz... Não, a culpa... Não, isso depende muito do caráter da pessoa. Às vezes você sente culpa, mas você já sabe que você pode só pedir desculpa e vai passar. Uhum. Entendeu? Isso é uma coisa, isso é um desvio de caráter mesmo, porque uma pessoa que pede desculpa pra você 15 vezes por causa de 15 vezes que ela errou a mesma coisa, ela não tá pedindo desculpa. Exatamente. Ela tá sanando um desconforto social. E aí, eu quis colocar a vergonha e a culpa aqui, no começo, porque vamos voltar lá no que ele falou. Ele passou pelo relacionamento por 10 anos e a culpa de algumas decisões está consumindo ele. Essa situação, que é uma situação que a gente que já falou de ansiedade, passa direto. Do tipo, a coisa já passou e a gente fica lá remoendo e pensando. Muitas vezes é mais vergonha do que culpa. Porque a culpa a gente consegue ir lá e resolver. A vergonha é sobre o que reflete na nossa imagem. Eu acho que é a luz. Reflete na nossa percepção de nós mesmos, não precisa ser dos outros. Eu acho que é a luz de um relacionamento, por exemplo, especulando em cima do que pode ter acontecido. Às vezes você rompe com uma pessoa que você tá gostando e tudo, mas você, de repente, para de querer o namoro. Não necessariamente é um problema com a pessoa, mas um problema com o relacionamento. E você, querendo ou não, o rompimento vai gerar um sofrimento. Sim. E não necessariamente com uma pessoa que você não gosta. É uma situação muito doida, porque às vezes a gente se pega querendo que a pessoa faça alguma coisa, uma atrocidade. Eu sempre quero, Tanto é que toda vez que eu tenho um rompimento, eu me afasto e tento ficar encontrando problemas, porque até então não tinha problema nenhum, e aí eu fico mal e ou então o efeito reverso. Em vez de achar problema na pessoa, eu fico me culpando. Porque aí a gente tem que lidar com a situação que a gente vai ter que machucar uma pessoa que nós gostamos em função de algo que não está no nosso poder de decisão. Eu acho que ele pode estar querendo dizer que talvez se dependesse de uma decisão dele, algumas coisas não teriam acontecido. Mas estava fora do poder dele. Ou estava no poder, mas ele escolheu ter a outra decisão que levou a outros caminhos. A gente vai morrer surtado se a gente parar para repensar todas as decisões que a gente já tomou ao longo da vida. E isso em relação a... Mas isso não é meio a ver com remorso? Culpa não é, tipo assim, se sentir Eu acho que elas são mais mal parecidas pela do que atitude. tudo. Porque remorso é você se arrepender, A certo? culpa tem arrependimento também. Sim, a culpa tem arrependimento, mas a culpa é de uma atitude que você tomou. Mas você quer, E assim, não de que você não deixou de Mas, tomar. Vitor, mas você quer uma situação alheia a isso? Não, mas para você deixar de tomar uma coisa, você tomou outra. Porque, se você pegar nesse espectro de relação, é aquela situação que eu já passei muito por isso, é terrível. Que é o momento em que você percebe, que você começa a amadurecer a ideia de que você não quer mais um namoro, por exemplo. Só que não significa que você não gosta da pessoa. Significa que esse ciclo de relacionamento se encerrou. O caminho até essa ideia amadurecer e virar uma atitude de fato, que de fato é romper,
ele é extremamente tortuoso porque ele envolve um sentimento de culpa que você sente, porque você fala, porra, que essa pessoa não me fez nada, essa pessoa é tão boa pra mim, por que eu tenho que sentir isso agora? A culpa é tipo aquele afundamento na boca do estômago que a gente tem, sabe? Puta que pariu, olha o que eu fiz. Mas essa culpa é uma culpa... Aquela sensação de que a gente fez algo errado. É uma culpa implantada porque há a ideia do amor romântico, de que o amor é eterno. Não. Então, mas ela existe. Quer dizer, que o romantismo é eterno, Isso, o amor é eterno, isso. de fato é. Não, de fato, mas ela tá ali de qualquer forma. De algum lugar ela veio. São pode ser, feridas psicológicas. Essa pode ser uma porta, de fato. O que você tá falando faz todo sentido. Ela pode ser uma porta, mas o fato é que essa culpa entrou. E você começa a sentir essa culpa antes de terminar. E aí vira um bolo de neve, porque muitas vezes você não quer transparecer na rotina desse relacionamento que você já não tá sentindo a mesma coisa. Que afinal de contas a rotina desse relacionamento permanece, já que vocês não terminaram. E você tá convivendo com o fato de que você tá lidando tudo como se as coisas estivessem normais, só que elas não estão. E essa culpa vai te deglutindo por dentro. Obrigada por essa introdução, porque é isso. A culpa e a vergonha, as duas coisas que têm essa sensação semelhante, elas afetam a gente de forma física e de forma psicológica, de forma séria. Então, elas têm efeitos positivos e a gente pode falar sobre isso, mas também pode causar coisas horríveis. Então, a gente tem que ficar atento quando a gente sente isso. E não ficar alimentando, mas tentar encontrar como combater. E a gente não pode cair na ilusão de que as pessoas não percebem. Porque o nosso semblante muda, nossas pequenas coisas do dia a dia ficam permeadas por esse sentimento, porque ele tá vindo de dentro para fora. Você tá lutando contra a sua naturalidade. Isso, exatamente. Você tá planejando o tempo inteiro ser espontâneo. Sim. Essa é a grande maluquice da culpa e da vergonha. Porque você fala, agora você vira refém de si mesmo, você vira um personagem de si. Porque você não quer demonstrar aquilo, porque aquilo é uma coisa tão interna que você não tá entendendo. Eu acho que a grande questão da culpa é que muitas vezes a gente não consegue dar uma explicação pra ela. A gente não consegue racionalizar, a gente não consegue traçar um plano pra ela. Ela fica lá, né? Cheguei e não vou sair. Ah, cara, eu acho que assim, a culpa ela tá muito associada à moral. Sim. Ela tá, tipo assim, existem tipos e tipos de culpa, pode ficar, sei lá, culpa cristã, culpa disso, mas em todas as ondas que ela permeia, ela tá muito ligada à sua questão ética e moral. Dá pra você sentir vergonha de uma atitude que você fez, quer dizer, dá pra sentir vergonha de uma atitude que você fez, como também dá pra sentir culpa, porque uma coisa é vergonha de você agir com uma coisa que prejudica unicamente a si mesmo. E aí você sente vergonha daquela atitude. Uma coisa é quando você age e prejudica uma outra pessoa, aí essa vergonha evolui pra culpa. Porque a minha burrice influenciou outra pessoa. Não é nem a questão de influenciar outra pessoa, porque às vezes você influencia outra pessoa, mas a sua preocupação é só o reflexo em você. A culpa mas é mais ou menos isso. A culpa é voltada pro outro. Então ela é super ligada à empatia, ao pensar no que você está causando quando você faz alguma coisa, como as suas ações afetam o outro. E a vergonha, ela é mais voltada ao narcisismo, ao egoísmo, ao... Meu Deus, como as pessoas vão me ver depois que eu fiz isso? As pessoas não podem achar que eu sou uma pessoa Eu egoísta. acho que eu consigo evocar um episódio do The Office, o primeiro episódio do The Office, em que essas duas situações elas estão muito bem contempladas. Para quem não assiste o episódio piloto do The Office, o Michael, que é o gerente da filial, ele recebe dos superiores dele a demanda de demitir alguém. E isso buga ele, porque ele gosta das pessoas, então ele sabe que a partir do momento que ele demitir alguém, ele vai estar prejudicando a vida de alguém definitivamente. Por outro lado, ele é tão ególatra que ele começa a sentir vergonha do que as pessoas vão dizer porque ele demitiu alguém, sendo que faz parte das tarefas dele. Então ele fica o episódio inteiro tentando dar um jeito de que um funcionário acabe demitindo o outro para que ninguém ache que ele, que é o responsável por essa função, tenha feito isso. E a vergonha tá atrelada ao fato que, tipo assim, a partir do momento que eu gosto de todos, relativamente... E todos gostam de mim. Todos gostam de mim. Se eu demitir, eu vou causar uma instabilidade emocional no local que vai refletir na percepção de que as outras pessoas têm sobre mim. Isso que eu deixo de ser o cara legal, eu vou começar a ser o cara cuzão. Mas essa é a treta do Michael, porque o medo dele, mais do que qualquer culpa que ele vá sentir, se ele vai prejudicar alguém ou não, o medo dele é o que as outras pessoas que vão ficar lá vão achar dele. Por mais irracional que seja, porque ele é um gerente, ele é um chefe, então demitir pessoas faz parte das atribuições dele. Existem pesquisas, vocês sabem, que provam que as pessoas que são propensas a sentirem culpa
elas têm menos probabilidade, sei lá, de dirigir bêbadas, de usar drogas, de roubar, de agredir, enfim, de cometer crimes. E De ser um pau no cu. E os criminosos, porque foi uma pesquisa feita com presidiários. Se fosse presidenciáveis, faria todo sentido, viu? Talvez não, eu acho que não. Já não vou cortar isso porque esse comentário foi muito bom. E uma pesquisa feita com presidiários e tal, eles descobriram que quem expressou a maior culpa, a culpa de verdade, pelos erros, teve menos reincidências depois. Menos chances de reincidir. E aí, a gente fala, pô, a culpa é um sentimento útil, então, né? Porque faz a gente refletir sobre o que a gente vai fazer. Você tem um controle em seguida. social. É aquele nosso... Qual é a palavra? Limitador. Ela tá segurando, tá Inibidor. puxando as rédeas ali. A gente vai, peraí. Isso aqui vai causar uma coisa ali. Mas sabe de uma coisa? Eu não deveria. Ou então, depois que a gente faz, opa, olha o que eu fiz, não vou fazer de novo. Mas essa é uma situação delicada porque... Assim, a gente escuta muito isso das pessoas em mil situações. Eu não queria ter feito isso. Só que as pessoas esquecem que não querer ter feito não significa que não fez. E alguns danos, por mais que a pessoa se sinta culpada, por mais que a pessoa não vá reincidir, sim. São irreparáveis. eles são irreparáveis. Então, por isso que eu fico assim, se a culpa é uma coisa útil, não é? Eu acho que a culpa pode ser um tipo de punição divina, sei lá. Cara, eu acho que assim, a culpa, eu acho que é o maior artifício de direitos humanos que a gente tem, cara. É o maior argumento para direitos humanos que a gente consegue. Tipo, não mate outra pessoa. Por quê? Matar uma outra pessoa, você está tirando o direito da vida de outra. Então. Entendeu? Só que ela também pode se transformar em uma coisa ruim. Além do fato... A gente não tá entrando no mérito de qual foi a ação, porque se a gente entrar no mérito de qual foi a ação, aí fodeu, Francisco. Já era, né? Mas ela pode se transformar numa coisa ruim pela pessoa mesmo, porque ela pode se transformar em vergonha, né? Você para de pensar só no efeito ali, pensa no resultado sobre você. E a autoaversão. Que é aquela coisa da gente ficar se culpando e criar um ódio de si mesmo e começar a criar uma nova imagem. Porque a gente não... Existem as pessoas que têm um psicológico legal e existem as pessoas que vão além, né? Aquelas pessoas que vivem no processo do Kafka, né? Elas estão o tempo inteiro vai sendo processadas por alguma coisa que elas não têm nem ideia do que é, entendeu? Exatamente. Então, assim, em quantidades administráveis, em quantidades regulares, a culpa ajuda a gente a evitar os problemas, a endireitar o relacionamento, porque se você não sente culpa, você não pede perdão. Sim. Exatamente. Né? Se você não sente culpa, você não tenta melhorar. Você não vai tentar... Então, assim, eu tô num relacionamento, vou lá e faço uma bosta. Se eu não sinto culpa, eu não vou pedir perdão. Ou talvez eu pedir da boca pra fora porque a pessoa pediu pra você pedir. Acho mais que isso, porque assim, nós todos somos muito propensos a fazer merda. O tempo inteiro, a gente é humano. Sim, o tempo inteiro. Então, agora entendi. Ele vira que meio um checkpoint, né? Tipo, agora não vai mais rolar... Ou pelo menos vamos tentar que não role a partir disso aqui. Exatamente. Porque você já sabe... Porque é um sentimento ruim. Fisicamente, ele te puxa, sei lá. Eu acho parecido com a ansiedade, aquela angústia no estômago, aquela coisa. E você não quer sentir aquilo. Então, para não sentir aquilo, você se previne de repetir. Eu acho que dos dois lados também, porque eu já tive situações quando eu era mais novo, em relação a relacionamentos, de machucar emocionalmente algumas pessoas, porque adolescente faz isso, né? Quando a gente é mais novo, a gente faz. E aquilo me mata tanto por dentro que eu falo, cara... Olha o sofrimento que eu causei numa pessoa que gosta tanto de mim. E, de fato, cria alguns inibidores bem... A gente começa, pelo menos, a selecionar melhor as coisas que a gente fala, que a gente faz. Sim. E aí, tem outra coisa também. A culpa é uma coisa mais passageira. Por quê? Porque a gente toma medidas para reparar, né? Tipo, vai lá, pede desculpa, tenta arrumar. E aí tem uma conclusão. Tem desenvolvimento, que é pedir desculpa ou tentar reparar de alguma maneira. E a conclusão que é a pessoa perdoa ou a pessoa manda você se ferrar e você aceita que, não deu. Caguei mesmo, fiz merda, foi uma atitude bosta e passou. Isso é uma coisa legal que você tá falando, porque... Desculpa interromper ali. Não tô interrompendo, é uma conversa. Porque... Não era pra ser uma patada. Porque... Beto Carreiro. Eu acho... Conte... Enfim... Esse procedimento de você pedir desculpa e tudo, como algumas pessoas não entendem que a pessoa que está ouvindo o pedido de desculpas, ela pode só não aceitar. Ou ela pode aceitar e não querer seguir a vida. E sem essa pessoa por perto. Exatamente. Ou ela pode aceitar o pedido de desculpas e não perdoar. Tem diferença também. A gente tem um episódio só para falar disso, eu espero, que é perdão, mas vou deixar aqui solto que perdoar não significa aceitar que a pessoa continue na sua vida. Eu posso perdoar para tirar o peso das minhas costas, mas eu quero seguir em frente
sem dar chance para que essa pessoa vacile comigo Exatamente. de novo. Você perdoa, mas não tecnicamente vocês precisam voltar a ser amigos. Exatamente. A gente não precisa voltar do mesmo ponto só porque eu perdoei, não. Essa situação é muito específica nisso, porque existe esse protocolo, né, social de pedir desculpa e resetei tudo que eu fiz. Eu acho que o perdão, ele é... Como é que eu posso dizer? Eu acho que enquanto não existe o perdão, enquanto as pessoas não estão conversadas que houve o perdão, ainda existe a possibilidade da vingança. Eu acho que enquanto não houver, sei lá, aconteceu uma merda federal entre duas pessoas e uma delas não deixou muito claro, ok, cara, eu te perdoo, tá tudo bem. Enquanto não houver isso, eu acho que a sombra da vingança vai estar eternamente sobre aquele O relacionamento. escorpião. Não, mas é real. E faz real. todo sentido, porque a gente está no momento do nosso convívio em sociedade onde as pessoas elas estão confundindo frequentemente justiça e vingança. Sim. Então, esse hábito de perdoar, ou de pedir perdão, pelo menos, ele tá virando uma coisa muito escassa. Muito escassa de significado, porque a gente já falou mais cedo de que tem aquela pessoa que ela já pediu perdão 90 vezes hoje. Sim. Então Pelo ela, mesmo assim, erro. E ela não tá sentindo culpa. Ela só encontrou um mecanismo social para que ela possa dar um reset e ter uma vida a mais ali, entendeu? Então, esse tipo de gente é mau caráter. É uma né? coisa muito engraçada, porque, tipo assim, no ato da culpa, principalmente no âmbito cristão, que eu muito participei durante a minha vida, ele tá envolvido com a penitência. E a penitência é uma coisa muito engraçada quando ela transpõe a parte da espiritualidade e ela vai para a parte prática. Opus Dei. Exatamente. Tem Eu não Opus faço ideia do que é isso. Opus Dei é uma ordem antiga, não sei se Começou ainda na existe, Espanha. da Igreja Católica, que era uma galera que se flagelava Nossa. no ato do culto, se Não faço ideia, chicoteava. assim, peço Sabe perdão. aquele cinto que chamava silício? Ele é composto de espinhos. Porque a ideia do Opus Dei é que você tem que se penitenciar para você conseguir emular o sofrimento de Cristo e o perdão de Cristo por ter sofrido aquilo. Que é uma Nossa. grande maluquice. Não, e é uma coisa muito engraçada, porque, tipo assim, dentro do processo, pelo menos do católico, o qual eu participava, quer dizer, ainda sou, né, mas eu não sou praticante. Né? Mas, enfim, eu não gosto de falar porque definições, né, porque dentro da Igreja Católica, fala, se você não é um católico praticante, você não é católico. Foda-se, eu não pratico, então eu não sou. Então, Deixa eu dar essa volta para ele concluir que não é incrível. Eu adoro ele falar, eu sou católico Eu sou. e foda-se. mas, enfim, dentro da ideia da religião, as penitências, geralmente, sobre a culpa do pecado, etc., são a gente fazer algumas orações. Em casos extremos, o padre vai sugerir para você fazer uma ação social. X, né? Uma coisa X para a comunidade lá da igreja, para você ajudar. Mas, geralmente, são punições meditatórias, para você meditar sobre o seu erro enquanto você reza. E é engraçado quando você transpõe isso pra Opus Dei, mano, a galera quer que você se machuca. Tipo, que maluquice. Mas eu acho que essa culpa cristã e todo esse processo, ele talvez não entre na culpa que a gente tá falando, porque a gente tá falando da culpa verdadeira, do sentimento de culpa. Sim. E essa coisa da religião, ela é meio protocolar. Então, eu fiz isso e preciso confessar e pagar por isso. Tipo, às vezes a pessoa não tem uma culpa de fato. Ela só sabe que precisa. Mas eu acho que Entra na mesma coisa do que o Francisco estava falando, do cara que faz errado várias vezes porque sabe que vai pedir desculpa. Mas eu acho que o caminho para ligar isso, não como religião, porque a gente não tá aqui para criticar a religião de ninguém. Não, eu não tô criticando. Não. Estou falando que É que eu critiquei o Opus Dei fudidamente. Eu não tô, e veja bem, eu não critico o processo religioso. Né? Cresci na igreja evangélica, que também tem essa coisa de. Não é confissão, mas você fala com Deus e Deus te perdoa. Enfim. Mas é a pessoa, o ser humano. Se existe o sentimento verdadeiro de culpa nesse momento, eu questiono um pouco, sabe? Eu acho que o caminho entre uma sociedade moldada pelo cristianismo, isso não importa se é católico ou se é evangélico, você encontra algumas culpas que elas vêm de um sentimento de moralização de alguns comportamentos que são puramente humanos. Não significa que eles são errados. E aí que você encontra algumas pessoas que se sentem extremamente culpadas quando elas tentam vivenciar a própria sexualidade, por exemplo. Sim. E isso está completamente ligado a uma criação cristã do nosso formato de sociedade. Não é um problema da fé, não é um problema da religião. É como a gente se sustentou como sociedade
Pelo menos assim, no nosso espectro ocidental. Então, assim, a gente tem uma culpa que surge, por exemplo, quando o adolescente ele se descobre homossexual, é LGBT, entendeu? E a primeira coisa que você sente é a culpa por você não viver um relacionamento heterossexual que sempre te ensinaram que você tinha que viver. Então, assim, como você não entende o que está acontecendo, porque é uma coisa que parte de dentro para fora, você começa a falar, porra, eu não tô escolhendo viver isso aqui. Então vem sempre um sentimento de culpa. Sim. Porque você já tá condenado de alguma forma. Mas esse sentimento evolui muito rápido pra vergonha. Vira. Porque é a identidade. Isso. A culpa é a ação. A vergonha é a identidade. E partindo de uma coisa que não é necessariamente íntima, porque essa questão da identidade, ela tá ligada com como você se relaciona com o mundo também. Sim, completamente. E vira uma vergonha muito fácil você identificar, que assim, são justamente aqueles caras, vou dar um exemplo bem banal, que é o cara que ele é viado pra caralho, mas eu sou macho. Sim. Porra, não faz nada de diferente do cara que é mais Ele afeminado. precisa performar masculinidade, porque... Isso é muito engraçado. Ele não faz... E a vontade de falar, meu amigo, você não faz absolutamente nada de diferente das pessoas afeminadas que você tá criticando abertamente. É uma questão de comportamento, de uma vergonha que você tem. Sim. E isso parte de um formato de sociedade cristão. Não, e às vezes é de uma construção que nem tá mais associado a misoginia do que ao próprio comportamento homossexual. Ele tem uma repulsa ao comportamento feminino. Ele não tem o problema com a homossexualidade. Mas a misoginia, ela destrincha de uma série de culpas provindas do moralismo do cristianismo. Que é da mulher não poder vivenciar o sexo, que é da mulher não ter direitos, é da mulher não sei o quê. E esse ódio que parte do homem que cresceu nesse formato de sociedade. Então, assim, começa da mulher se culpar, do homem que culpa. E isso, assim, a gente pode ligar com esse formato de sociedade extremamente cristão que a gente tem. Ele não tem nada a ver com Bíblia, você não acha nada disso na Bíblia. Não, e eu acho engraçado, eu lembro uma vez que eu vi, até pra citar, que grande parte do nosso público é LGBT, provavelmente já deve ter visto citado que em outro podcast citaram essa passagem. E é muito engraçado que eles ficam associando sobre... porque tá na Bíblia, que não pode, etc. E acham que é imutável. A Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. E acham que é imutável. E tem uma parte muito boa na Bíblia que eles falam que na época não podia trabalhar no sábado, né? Sábado é sagrado. E aí tinha uma época que Jesus e os apóstolos estavam pegando milho. Estavam colhendo milho. E aí chegou lá os fariseus, não pode pegar milho, que não sei o quê, e que não pode, etc. Que vocês estão trabalhando. Ele falou, não, mano. A gente tá comendo, tá ligado? A gente tá se alimentando aqui. Ele falou, não, que não sei o quê. Falou, eu acho engraçado, porque quando o rei Davi foi lá, entrou onde ele não podia, todo mundo se adaptou. E aí a ideia é, ele questionou, então me responde, o homem tem que se adaptar ao sábado ou o sábado tem que se adaptar ao homem? Então, é exatamente, tipo assim, a época passou, cara. Então... a palavra tem que se adaptar à época, e não a época se adaptar à palavra. Quem vive desse tipo de culpa cristã, você vai me desculpar, mas se eu tiver que me sentir culpado toda vez que eu vou comer camarão na sexta-feira, porque tá na merda desse livro, que é pecado, sabe Deus por quê? Sim, cara. Então, eu não vou lidar com essa culpa. Eu tô muito tranquilo. A palavra tem que se adaptar à época. A época mudou, não é mais aquilo. E é um bobó espetacular, eu não vou abrir mão. Mas você exemplificou perfeitamente o seu último exemplo. A vergonha, ela vai permanecer com a gente por semanas, meses, anos... para a vida inteira, se você, dependendo de quem você é e qual é o seu problema. A culpa a gente resolve. A gente vai, a gente reza o que precisa, ou a gente paga a penitência lá. E pagar a penitência é uma boa expressão, assim, a gente paga a nossa penitência. E a gente se penitencia muito, não necessariamente na igreja, inteiro, né? Exatamente. A gente pode não ser vinculado a uma religião, mas a gente tem as nossas formas de pagar a penitência, sabe? A gente tem nosso Opus Dei pessoal, né? Nosso cilício. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que focar no fato de que existe solução. Essa é temporário, é fugaz e existe solução. Então, se você, igual o nosso amigo aí, saiu de um relacionamento e aí saindo um pouco dessa parte de definição que a gente falou bastante, acho que ficou claro, a gente tem que olhar para o fato de que, às vezes, algumas coisas não têm culpados, algumas situações não têm culpados. A gente procura muito culpado, né? Acho que a nossa forma de racionalizar as coisas quando elas acontecem é encontrar culpados. O primeiro jeito de
É o jeito mais fácil, né? Falar foi ele ou fui eu e foi isso. Isso é uma coisa muito legal, porque a gente falou muito de se culpar, mas a gente também tem esse hábito de culpar os outros, porque é Sim. muito confortável, é muito tranquilo, né? Apontar o dedo e falar, olha, foi você que fez isso aqui, ou fui eu. E não é saudável, tá? Não é porque esse tipo de pessoa normalmente é assim. Se deu errado, foi você, se deu certo, fui eu. É a média gerência, que a gente sempre fala. É, isso é. No final, É a média gerência. a vida é uma grande agência de publicidade. Mas enfim. Olha, aí eu vou perguntar pra vocês da sua relação, em qual momento, não precisa abrir pessoalmente, mas se você quiser pode. Você acha que a culpa ela aparece com mais força na sua vida e como você acha que você lida bem, que você lida mal? Eu tenho uma relação muito complexa com culpa, porque a culpa ela me assombra de muitas formas, porque algumas culpas que eu sinto, elas não estão envolvidas com algumas atitudes, mas com alguns pensamentos que eu tenho a meu respeito. Então a culpa ela tá sempre muito embranhada com vergonha. Mas para citar um efeito prático do dia a dia que nem precisa ser tão profundo para você ver como que a culpa ela tá muito emaranhada nas nossas pequenas coisas. Eu tenho um problema muito sério com ser grosseiro com os outros, e às vezes achando que eu tenho que me defender ou porque eu me sinto pressionado, qualquer coisa, às vezes eu acabo sendo grosseiro. E mesmo quando algumas pessoas merecem, assim, quando algumas pessoas estão atacando de fato. Eu também sou assim. E a hora que eu falo, caralho, de repente eu podia ter dito isso de outra forma, agora... E parte de mim tá falando, não, essa pessoa tava pedindo Ela isso. mereceu. E, cara, e algumas vezes são situações de conflito onde as pessoas estão sendo escrotas comigo e a hora que eu me defendo, o momento seguinte é eu pensando, cara... Será que fulano tá triste agora? Será que eu peguei pesado? Será que eu achei algum lugar que eu não devia ter achado? Então é uma relação muito complexa. Tipo, eu sempre tive culpas muito irracionais em relação ao meu corpo, por exemplo. Por um bom tempo eu ficava andando de capuz no calor, porque eu não gostava de... Eu achava que a camiseta me deixava feio. Isso foi bastante tempo de terapia pra lidar. E o grande mote, meu grande desafio hoje de vida é culpa, né? Porque... saber diferenciar as culpas, porque algumas culpas, elas, de fato, elas vêm do nosso processo humano de errar, se enganar, ser enganado às vezes, ou quando erram conosco. E muitas elas são só esses sussurros na escuridão que partem de coisas mais malignas do que só culpa e vergonha, que é insegurança, que é baixa autoestima. São sentimentos inúteis, né? Além de prejudiciais. Sim, são armadilhas da mente que estão ali sussurrando como se elas quisessem nos proteger, mas elas estão puxando a gente para baixo. E usando a faceta da culpa. Então não sei se eu consegui explicar bem. Conseguiu. E você, Fih? Eu tenho uma relação de culpa mais com relação aos meus desempenhos e as metas que eu estabeleço para mim mesmo. Tipo, por exemplo, vamos dizer, eu tenho uma rotina X, eu me comprometi, vamos pegar uma coisa, a me alongar todos os dias, a fazer tirar 20 minutos do meu dia e fazer um processo de alongamento. Se eu não faço isso quando eu vou dormir, porque eu tô exausto, pra eu reconhecer, não, gente, eu preciso dormir agora, porque senão não vou tirar esses 20 minutos. Aí eu me sinto culpado, porque aí eu não estou me comprometendo comigo mesmo. Mas fora isso, com as relações, eu sou, sei lá, meio que bem resolvido com isso. Eu não sei explicar. Porque eu acho que por eu vir de uma família muito, muito cristã e etc., a maior tipo de culpa que eu tenho, que eu sinto que eu me puno, que eu me sinto real, mal, é quando eu vejo que eu tô sendo realmente muito antiético ou muito imoral. Tipo, imoral que eu digo, tipo assim, eu realmente estou fazendo algo e estou prejudicando uma pessoa. Eu tenho até um episódio que ele é muito específico na minha cabeça, eu já até cheguei, não foi em podcast, mas eu já comentei com vocês em off. Que foi uma vez quando eu estava na escola, no ensino fundamental, acho que estava na 6ª, 5ª série, e tinha um moleque da sala que ele era meio pária. Tipo, ele era um moleque meio bobão e todo mundo colocava a culpa dele em tudo e etc. E aí, aconteceu uma eventualidade, eu não sei que a gente aprontou alguma coisa na sala e eu não tinha muita fama de ir pra diretoria. Eu ia uma vez ou outra, mas eu tinha meio que moral com os professores pra eu ter uma quantidade X de nota ok, etc. E acabou que foi eu e ele. E na realidade da história, quem tinha feito a merda era eu. E eu sabia que era eu. Só que assim, foram os dois e um ia ser punido. Eu não lembro exatamente a situação. E aí o que acontece? Perguntaram, falaram, quem foi que fez, etc. Foi um dos dois. Só pode ser um dos dois. E eu sabia que era eu. Eu sabia que fui eu que tinha feito a merda. E aí, como o moleque era o pária,
todo mundo já sabia pra lá. Ele direto se fudia. Eu falei, foi ele. Foi ele. E o moleque se fudeu. Só que aí ele não se fudeu pouco. Ele tava tomando a 3ª suspensão dele. Aí o moleque meio que quase foi expulso. Ficou, tipo, mano, 5 dias em casa. Aí eu falei, caralho, mano. E, tipo, era uma questão de vida ou morte mesmo. Tipo, eu ia me fuder em casa, eu ia tomar, mano. Eu ia tomar a chinelada hard do meu pai e da minha mãe por causa daquilo. E aí, mano, aquilo me corroeu pro resto da vida. Eu falei, mano, eu nunca mais vou fazer isso. Se eu tiver que me fuder por um bagulho que eu fiz, eu vou me fuder. E eu não vou nunca mais jogar culpa de uma parada que eu fiz pro outro só pra me safar. Porque... É aquela faceta do culpar que a gente tava falando. Sim, né? eu acabei querendo safar a minha e fudi uma pessoa que não tinha nada a ver, que não merecia estar fazendo aquilo, e eu me fudi. E, mano, até hoje eu me culpo por isso, e até hoje eu gostaria de trombar esse moleque de novo e pedir desculpa pra ele, porque depois de velho eu falei, caralho, como eu fui babaca, como eu fui Vitor, se você cuzão. trombar com ele vira a mão na tua cara, eu não vou te defender, É não. possível. Não, eu super entendi. Eu acho que nem ele lembra hoje disso. Eu lembrei fazendo esse exercício de memória de muito tempo. Certamente Porque ele na lembra, Vitor. Porque na época, quando eu voltei pra sala, por eu ter essa imaturidade, eu voltei cantando bola. Eu disse, caralho, ele se fudeu, não fui eu. Mas depois aquilo foi, tipo, caralho, mano. O que eu fiz, mano? Que otário que eu fui, mano. E aí, bom, pesa até hoje. Bom, gente, eu fui um babaca. Eu tenho um problema com culpa muito grande, que é qualquer coisa que acontece, eu imediatamente acho que é culpa minha. É um processo... As pessoas têm mecanismos de defesa, eu acho que tem a culpa como um mecanismo de defesa, e eu, na verdade, ela é meio que a minha morte. É porque a sua culpa é esponjosa, né? Ela absorve, né? E, assim, os meninos me conhecem, eles sabem. Aconteceu alguma coisa, imediatamente eu já vou procurar o que foi que eu fiz de errado. Porque alguma coisa eu fiz de errado para aquilo ter acontecido. Não é possível. Especialmente em relacionamentos. Então, eu tava pensando, enquanto eu tava pesquisando, se não tem mais a ver com vergonha, com medo do que a pessoa vai tá pensando de mim, o que foi que eu causei nessa pessoa, do que culpa. E eu fiquei meio nessa noia. Mas eu vou falar a experiência, porque como o dele é mais ou menos isso, eu entendo que talvez possa ser uma situação parecida. Quando, por exemplo, sei lá, quando eu termino um relacionamento, imediatamente eu consigo olhar para cada detalhe de tudo que aconteceu e encontrar ali alguma atitude minha que não teve nada demais, mas que, na verdade, meu Deus, isso aqui foi um erro. E é culpa minha que acabou. Eu não sou bom o suficiente. Aí é aquela coisa de não ser bom o suficiente, de não ter dado a atenção que eu devia, ou ter dado atenção demais. E aí, quando eu entro nesse ciclo, é muito, muito, muito horrível, porque é muito difícil que eu consiga sair. Não existe racionalização possível que me tire daquilo. Você pode vir me falar, não, eu estava vendo e não é assim, que eu vou negar. E aí, quando eu li essa mensagem, eu falei assim, poxa, faz sentido, até porque ele disse, não tem nada a ver com traição, nem nada. Então, assim, são situações que a gente não fez mesmo, que às vezes coisas que não aconteceram, e que a gente se culpa porque agiu de um jeito e deveria ter agido de outro, ou porque não agiu de um jeito. Foi por isso que eu te falei aquela hora que a ação ou não ação não tem muito a ver nesse aspecto. Mas que é um sentimento inútil, porque não vai mudar o que já aconteceu. E talvez não seja nem real. Essa é a minha... E aí, quando falaram culpa, os meninos falaram, vamos gravar. E eu falei assim, vamos gravar com um convidado, porque eu não queria falar disso. Porque eu não me sinto confortável com esse assunto ainda. É uma coisa que eu ainda estou tentando entender e lidar, e é muito, muito, muito pesado para mim mesmo. Assim. É uma coisa de, sei lá, eu saio de um lugar em que está todo mundo bem comigo e começo a achar que eu talvez não tenha sido gentil o suficiente com as pessoas. Talvez eu não tenha dado atenção suficiente. Tipo, vou dar um exemplo bem básico. Fiz aniversário semana passada, daí a primeira coisa foi, tipo, meu Deus, se eu fizer um lugar pequeno, não dá pra chamar todo mundo. Se eu fizer um lugar grande, aí não dá pra todo mundo cantar. Aí fiz um lugar grande com um pequeno reservado. Aí, no fim, tava todo mundo dentro da salinha. A salinha cabia 10 pessoas, tinha, tipo, 30 pessoas. Fervo. Foi. E aí, eu tava com dor de dente. Eu falei assim, não quero sentir dor, vou beber. E realmente anestesiou, mas anestesiou demais. Eu cheguei no nirvana.
E eu não vi o que tava acontecendo. Começou a ficar quente. Eu fiquei fora da salinha e as pessoas ficaram dentro. Aí eu cheguei em casa no outro dia e fiquei pensando assim, meu Deus, eu fiz as pessoas passarem sofrimento. Meu Deus, que pessoa horrível. Será que as pessoas estão bem? Será que eu tratei bem? Será que eu falei demais? Será que eu não falei? Mas essa sua culpa permeia muito o livre-arbítrio do outro. Porque o que acontece? Era uma situação que a pessoa não precisava participar daquilo. Entendeu? Eu sei, mas racionalmente, é o que eu falei. Eu sei disso, mas eu fico me sentindo mal, porque eu fico pensando, eu sou uma péssima amiga, tu leva as pessoas pra E péssimas outra situações. coisa também, às vezes quando a gente vem de uma situação de trauma, por exemplo, onde a gente é muito culpado injustamente, a gente falou disso do bullying na semana passada, a gente cresce assimilando culpas pra nós, não que elas sejam, Não mas são nossas. vira um movimento involuntário de você puxar algumas culpas pra você, culpas que existem, culpas que não existem. Então, assim, É horrível. E eu acho que É também tem terrível, algumas culpas que estão muito atreladas à nossa autoestima do momento. Porque, por exemplo, como você mesmo citou, falando de que aí quando termina, a gente começa a achar pontos chaves para justificar o término e se culpar por aquilo. E isso, eu acho que está muito atrelada à questão da autoestima, de você não se ver como... que achar que tipo, qualquer problema É culpa minha. é culpa. mas você sabe que eu acho que já é Mas um tem um pouco... caminho contrário também. As pessoas botam a culpa no outro, tipo assim. Então, Mas É eu acho que, autoestima também. mas eu acho que esse caminho ele já tá entrando um pouco na vergonha. Porque o rompimento, ele mergulha muito na nossa construção social de que essa história não deu certo e agora eu tenho que voltar para casa. Essa sensação de voltar derrotado. Eu não tenho essa pra casa, sensação de entendeu? derrota. Eu só tenho a sensação de, porra, eu só queria mais um pouquinho, sabe? é tipo isso, assim. Em geral, quando o relacionamento é traumático, que eu termino, beleza. Mas quando alguém vem e corta, tipo assim, tá tudo... Pelo menos no meu caso, todas as vezes que eu tive alguma relação mais que a pessoa cortou comigo, era uma coisa que parecia que tava tudo bem. Eu percebia que não tava, mas a pessoa jurava que sim. E de repente ela cortou. Tipo, tchau. Não é. Isso... E aí fica aquela culpa, tipo assim, a pessoa não... Porque eu já ouvi pessoas me dizerem que tinham medo de mim, assim, né? Porque eu sou um pouco intimidante. o... É difícil. E aí eu fico me culpando. Será que eu não deixei a pessoa falar antes? É que lidar com eu essas fiz culpas é alguma coisa? complicado porque algumas pessoas elas vão embora sem explicação, algumas pessoas não precisam que algo tenha acontecido, de repente elas só não estão mais lá. Sim, na a coisa nossa acaba. e na nossa ânsia de procurar uma explicação, porque é terrível ficar nesse ato, né, do que aconteceu e da possibilidade de ter feito algo. E a gente, na ausência de uma explicação, a gente puxa a culpa para nós. Às vezes a culpa ela tá só orbitando, ela não tá nem indo nem para lá nem cá. A culpa de não ter da gente não saber pra onde ir, a culpa de não ter uma resposta por aquilo. Porque a gente Eu não inventa. ter previsto que aquilo ia acontecer. Porque a gente inventa que a gente tem que precaver o que a gente não consegue prever. A frase que está em todos os episódios. Mas isso, Permeia os exaustos. mas isso é importante pra cacete, porque isso é uma sim. coisa que a gente faz o tempo inteiro em todas as áreas, porque as coisas elas só acontecem, não tá muito no nosso poder, e de repente a gente começa a falar, mas se eu tivesse feito, essas frases são horríveis, mas se eu tivesse feito diferente, mas o que eu podia ter feito, mas o que eu podia não ter feito, É uma coisa não que existe explicação pra você isso. falou muito, que você falou, me deu uma coisa que eu tenho muito culpa de perder o controle. Eu tenho uma ressaca moral fodida quando eu bebo demais. Por quê? Porque eu me sinto culpado, porque eu saí do meu estado de controle, do meu também. estado de sanidade. E é uma culpa, assim, Tipo, você não fez que absolutamente pesa nada. o peito. Não, às vezes eu faço, mas Veja bem. no meu caso eu faço. Mas aí é que tá. Você falou, existe o livre-arbítrio. Normalmente, as coisas que eu faço são duas pessoas fazendo, ou mais. Então, assim, foram coisas consensuais, todo mundo tava feliz na hora, e depois eu fico, ai meu Deus, às vezes eu fiz. É aquela coisa da culpa cristã, de você ter uma moral muito rígida, e aí qualquer coisinha que faça a gente se soltar um pouco mais, cria um peso. Não, É porque a o gente meu- tende a culpabilizar o prazer. Isso é um fato. Não, o meu nem mais prazer. É tipo assim, sei lá, eu fico brincando que quando eu bebo, o meu alter ego, o Xande, desperta em mim, eu viro uma pessoa hiper alegre, que consegue conversar com todo mundo, qualquer pessoa. E eu acho que quando eu entro nesse estado, eu fico completamente insano. E aí quando eu volto a ser, eu falei...
Vitor, o que você estava fazendo? Mas sabe eu quem- não fiz absolutamente nada. Mas sabe quem que fica insano? Quem, sei lá, bebe demais, depena uma galinha, se mergulha no óleo e pega as penas depois, e depois taca fogo no hospital. Essa pessoa tá insana, essa pessoa tem que se sentir culpada pra não dizer que ela tem que ser isolada do mundo. Você com o seu Xande tá tudo tranquilo. Então, eu tenho a culpa de que eu não acho, entendeu? Aí vira essa bola de neve. Tenho quase certeza que quase todo mundo tem um pouco disso. Ah, eu tenho uma culpa terrível, que todo dia eu acordo e falo, hoje eu vou ter uma alimentação regrada e saudável, e todo dia eu como pão de queijo, toda hora que eu... Mas pão de queijo é saudável. Quem falou que não é? Pão de queijo todo dia. Quem foi que falou que não é? Hoje eu... Inclusive, meu sonho é comer pão de queijo em Minas. Por favor, vamos providenciar esse pão. Vamos aí. Porque Eu vou fazer um hate, viu? eu já fui pra Minas e nunca comi pão de queijo. Todo mundo fala que é o melhor de todos. É muito gostoso. A mãe do Guga faz, tem mais fácil acesso que você imagina, porque a família do Guga é de lá. Mas eu vou te Minha também é, não tô entendendo. Eu tava só... A questão, mas aqui, ó, vou dar uma aqui pro ouvinte. Lá, na minha cidade, tem um pão de queijo muito bom, que eles fazem o quê? Eles fazem um pão de queijo polvilhado. Estão mudando o assunto aqui, de culpa. Vocês vão fazer vocês se sentirem culpados por nunca terem comido esse pão de queijo. E aí, eles fazem uma calabresa desfiadinha, bem fininha, e joga junto na massa do pão de queijo e Ai. põe pra assar. Puta, mas eu vou te falar um Aquilo negócio. fica uma delícia. Nessa padoca que a gente tem comida, tem o pão de queijo das mil emoções, porque aquele pão de queijo é muito bom. Paulista melhora as coisas. Não, a gente tem um talento. Não, eu não reclamo de pão de queijo de São Paulo é top. São Paulo é o melhor lugar. sim. É, tipo assim, o que você quiser comer no mundo, em São Paulo você encontra melhor. A única coisa que Mas- Minas Gerais Você tem deu mesmo um grito agora, foi foda. é queijo. Queijo, tudo bem. mas pão de queijo de Minas deve ser bom, cara. Me disseram que é bom. Minha amiga mudou Mas pra é- São Paulo e fala, não Mas come é pão de bom, queijo. mas é bom. É bom. Então eu tenho desejos de grávida, quando a minha gravidez acontecer, né? Um dia se acontecer, mas eu acho que Beelzebub não engravida. Seguimos Como em não frente. Fica grávida de pet. Encomenda um pet. Lógico Em que, breve. lógico que Beelzebub engravida, o Damien da profecia, Não vi esse filme, não. né? É filho do capeta. Enfim, voltando à pauta. Eu me sinto culpada porque eu sempre desvirtuo todos os assuntos. Eu tenho... Não, eu tenho essa culpa que você falou de ser violento e tal, porque eu perco a. Eu perco o controle da minha reação e não percebo. Eu só vou perceber, tipo, um dia, 2 dias depois, horas depois. Então, às vezes, eu reajo de forma agressiva e pra mim eu tô falando normal. Aí quando eu olho assim, eu falei, nossa, as pessoas sangrando, né? Eu dei porrada, distribuí porrada. E aí eu fico muito mal por não conseguir controlar isso. A parte ruim disso é essa sensação que você machucou alguém de verdade. Mas, por outro lado, esse nosso sistema de defesa, que a gente não sabe lidar direito, é o que também inibe que a gente seja extremamente passivo por algumas situações também. Quando eu percebo que eu tenho uma relação mal resolvida com essa culpa, é porque muitas vezes parte de mim fala, cara, você só se defendeu. Nem sempre, é que nem sempre. E às vezes eu não quero ser agressiva. Às vezes eu tô querendo conversar normalmente e sai mais agressivo do que eu gostaria. Tem Entendeu? total isso. É muito isso, assim. E eu falo demais também, eu não fico guardando. E aí eu tô falando uma coisa aqui, tô pensando em outra ali. Aí, tipo, eu não gerencio tudo que está ao meu redor, eu só vou falando. E isso quando é a gente horrível. causa situações sociais sem querer, quando a gente fala alguma coisa que não devia ter dito em hora tal, de repente Sim. estabeleceu-se um climão. Entendeu? E a gente sabe que aquele climão tá Não, a ali. gente sente, a gente corta ele com a mão no ar. E a gente começa a fingir que ele não tá, só que a gente tá se sentindo mega culpado, envergonhado por ter causado aquilo. Isso é bem complicado. O que você fez com o café da tua amiga hoje, falando de vergonha? Verdade, né? Não, eu não fiz nada, eu só pedi desculpa. Eu só pedi desculpa, porque, então, o ouvinte não acompanha meu Twitter. Hoje cedo eu tava chegando. Ontem cedo, né? Porque esse episódio vai sair A amanhã. gente não acerta. Ontem eu derrubei café na minha mesa inteira. E minha amiga de sala, minha colega de trabalho, ela não gosta de café. E aí eu subiu aquele cheirão de café que lambuzou a sala, o chão, fez uma cagada. Fez uma merda lá. E aí ela, caramba, o que você fez aí, mano? Eu, sei lá, derrubei café, né? Tipo, acontece. Eu falei, pô, Eu foi mal. fiz uma mancha numa das paredes da Ari e eu Saiu. eu tava morrendo de vergonha quando aconteceu. Mas morrendo de vergonha. Porque a Ari, ela não comentou com uma agressividade, ela não parecia um vulcão. Mas a Ari, ela falou com uma melancolia, tipo,
Nossa, Você destruiu a minha parede. só que foi essa a frase. Só que ela falou isso calma e tristemente. Que eu falei, caralho, eu machuquei tanto a Ariane que ela nem explodiu. Você matou até a vontade de explodir. E eu fiquei morrendo de vergonha e culpa aí, ó. Você queria exemplo prático aí, ó. Outra situação que eu também me senti muito culpado foi uma vez que eu fui sair pra trabalhar e meus pais tinham viajado e eu tive ficado encarregado de providenciar comida pro meu irmão mais novo. Bom, meu irmão mais novo não é criança mais, tipo, agora ele vai fazer seus 15 anos. E na época... Ele é criança, foi sim. ano passado até, foi ano passado inclusive, eu tava fazendo um trabalho de faculdade e aí eu fui pro estúdio editar, e meu irmão ficou sozinho em casa, meus pais tinham viajado. Falei assim, ó, você dá um jeito de arrumar comida pra ele. E aí eu falei assim, ó, o que eu vou fazer? Vou pedir uma comida pra ele no iFood. Comida entrega lá, o moleque se vira, come lá, suave. Cara, o que aconteceu? Eu fiquei tão imerso na edição que eu esqueci de pedir comida pro moleque. E aí, tipo, deu 3 horas da tarde, ele, Vitor, eu tô com fome. Mano! Cara! Ele falou, Vitor, eu tô com fome, que hora que você vem pra casa? Tipo, mano, estava longe de eu ir pra casa. Caralho, eu esqueci a comida do moleque. E aí eu ainda tinha que pedir no iFood, pedir pra entregar. Eu falei, mano, Ian, desculpa, velho. Eu tô pedindo aqui, já tá chegando aí. Eu falei, mano, mas eu fiquei, cara, eu me senti hiper culpado. Hiper culpado. Eu sinto culpada tanto tempo que eu não quero ficar contando as histórias de como eu senti culpa. Não, Porque eu eu tenho vergonha delas. A gente tá só nas superficiais aqui, porque a gente não quer entrar no mérito das séries, porque deixando bem claro. Porra, eu fiz 2 seríssimas. Isso mexeram com o meu O que caráter. eu quis dizer é que, assim, são situações em que, pra mim, acho que a Ari também já falou isso, com certeza pra você também, que te conheço, são coisas que a gente não tem nada muito bem resolvido ainda. Eu faço terapia até hoje, por causa de algumas culpas que eu sinto. Eu falei outro dia aqui que eu tinha culpa de mandar meu currículo. Vergonha. Vergonha. A gente tem vergonha, Francisco. Isso. A gente fica pensando no que as pessoas vão pensar da gente. A gente fica se sentindo uma farsa, achando que a gente não corresponde à expectativa que a gente criou. É vergonha o que a gente E tem. a vergonha é engraçada porque a gente monta todo um storytelling na nossa cabeça de como que as pessoas vão reagir, como que as pessoas já vão automaticamente nos humilhar, vão pensar mal de nós, como nós vamos fechar portas. Vão descobrir que a farsa tá ali. Parece sempre aquele sonho que você tá pelado na sala de aula. Entendeu? Você fica revivendo aquilo ad eterno. E, cara, as vidas não é assim. A gente tem que se falar isso porque é muito difícil lidar. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Mas e aí, como é que vocês combatem a culpa quando ela vem? As minhas, como são coisas mais morais, eu começo a dobrar a policiação das coisas que eu vou fazer. Policiação existe? Dobrar a Policiamento. policiação. Dobrar Eu tava tentando entender o que você quis Eu não dizer. sei. Então, eu volto a É o Maluf. Mas, por exemplo... Coloca a rota na rua. mas, por exemplo, assim, nessa situação que eu acabei de citar do meu irmão, se eu fico responsável pela alimentação de uma outra pessoa cujo qual não tem poderes suficientes para prover o próprio sustento, eu fico muito mais atento. Tipo, Eu acho que em situações pontuais, assim, a primeira coisa que você tem que verificar é se você ainda existe um problema que tem que ser resolvido. não. Como no caso desse teu irmão. Então, assim, antes de vir a culpa, a gente tem que falar, ok, tenho que resolver primeiro o problema que eu causei. Sim. Se ele existe de fato. O problema é quando não existe um problema. Olha que frase ótima. Isso, a frase muito óbvia. Me fez lembrar uma coisa excelente. Na minha antiga empresa, tinha uma frase assim, ó, não procuramos culpado, procuramos soluções. Veja isso. Vejam isso, gente. O que eu costumo, quando eu percebo que é muito irracional e muito interno e tá vindo de outros cantos, que é a autoestima, que é a vergonha, eu tô criando o hábito de falar alto comigo mesmo. De plantar no universo, plantar no vento palavras em que eu possa tocar depois e que, ó, isso não é você. Não tem como você saber que as pessoas estão dizendo isso. Provavelmente elas não estão. Se tiverem problema delas. E se tiverem, você não tem como mudar. Você não pode se adaptar e você não pode mudar o que você é em função da opinião dos outros. E nem todo mundo vai gostar de você ou concordar com você. Isso. E tá tudo bem. Tem que estar com Existem momentos em que simplesmente você tá certo e as pessoas estão te apoiando. Aí aparece meia pessoa levantando a mãozinha e você questiona toda a sua certeza porque alguém não concordou. Não, nem todo mundo vai concordar com você sempre. Eu vou te falar um negócio. Eu comecei a fazer uma coisa depois de te ouvir, que é procurar pessoas que podem estar passando por uma coisa parecida para que eu não me sinta tão sozinho e refém dessas coisas. Porque outra coisa que me faz muito bem
É perceber, porque a culpa e a vergonha, quando elas estão juntas, elas te dão essa sensação. Você é a única pessoa no universo que faz esse tipo de coisa. Sinta-se envergonhado porque você é a escória Sim. da humanidade. Ninguém mais faz isso. Olha como você é. Procurar pessoas que também possam estar passando por isso e que nada mais confortável quando a gente está assim que é uma pessoa que te fale. Putz, eu já fiz isso também. Cara, Acontece. e às vezes a pessoa nem vai falar isso, mas vai te ajudar. É. Porque, ó, vou voltar no começo desse ano que eu tava surtada, tipo, ai, me apaixonei e aí explodiu minha cabeça, assim. Eu tenho uma amiga que passa pelo mesmo problema que eu, psicológico. E a gente se conversa, a gente tem um acordo, né? Um acordo não verbal, que, boa, ela sabe como eu me sinto. Tipo, quando a coisa tá que não tem como racionalizar. Se eu falar pra qualquer pessoa, a pessoa vai racionalizar pra mim e eu vou falar, tipo, foda-se, isso aí eu já fiz na minha cabeça, caralho. Ela não, ela entende que tá, tipo, a flor da pele. Então, eu vou lá e falo com ela. E ela faz a mesma coisa, ela vem e fala comigo quando ela tá surtando. E aconteceu que eu tava nessa situação e ela também tava lá do outro lado. E aí ela vinha falar comigo e eu olhava e falava assim, meu Deus, isso não faz sentido nenhum. Aí eu pensava assim, eu fiz exatamente isso ontem. Ou no dia seguinte, aí eu falava assim, olha. Olha lá, hein? E assim, a situação clara pra mim, assim. Aí, tipo assim, não que resolva, porque obviamente é uma racionalização e a sua cabeça nem sempre acompanha, mas ajuda muito a você não pesar tanto em você, porque você fala assim, cara, não tem como evitar. Tipo, e vai passar. Primeiro ponto, não tem como evitar, e segundo, vai passar. Então o que eu posso fazer para equilibrar nesse momento? Eu dou apoio pra ela me dá apoio, a gente vai conversando. Eu posso ter pessoas que passam por situações parecidas, ter pessoas Isso que é se muito bom. conectam, Isso é que se muito conhecem. É muito bom. Porque a gente, quando a gente não tem outra perspectiva além da nossa, é muito desesperador. A gente se afunda e aí o pensamento começa a incomodar. A culpa, assim como qualquer paranoia, a culpa ela vai se multiplicando. Se você só ficar pensando nela, você vai perdendo todos os pontos de vista, você vai ficando cego, você não enxerga outra coisa, só a nós culpa. temos, a gente, quando a gente tá nessa coisa da culpa, eu acho que essa que é a importância. Nós temos que trocar os nossos óculos. Porque são lentes embaçadas, são lentes muito enviesadas nisso. A minha psicóloga, semana passada, eu tava com um problema, eu já falei pra vocês que eu faço terapia em grupo, né? E aí, foi uma semana em que tava todo mundo com problemas que, tipo, não tinham solução imediata. A demanda tava alta. E quando a gente tá com um problema que não tem solução imediata, a gente tende a mergulhar naquele problema e ficar pensando, meu Deus, como que eu posso resolver? E ficar noiado e pensando. E não tem como. A gente sabe que não tem. A curto prazo é aquilo. Não tem que resolver. E aí ela falou uma coisa que é muito importante, que é, tipo, nessa hora você senta e você olha, você coloca no papel, ou... Né? Tipo assim, esse é o meu problema. Tem solução? Sim. Então, respira e espera. Ou vai fazer o que tem que ser feito, obviamente, né? Professor aqui. Não tem solução? Então senta e espera. Porque o que você pode fazer? Se você não pode fazer nada, ficar pensando nisso repetidamente vai fazer uma solução aparecer milagrosamente? Isso é importante, assim, dosar pelo outro lado. Dá vontade de você xingar quando você pensa num negócio desse? Eu tive vontade de xingar ela na hora. E o importante, eu acho que também, a gente tá falando de pessoas que fazem bem. Algumas pessoas, elas tentando fazer bem, elas acabam não te ajudando, que está piorando. Ah, não, é que... E em especial se a gente tá se sentindo culpado. Porque a gente já tá muito suscetível pra culpa. E algumas pessoas, quando... Isso acontece muito frequentemente entre pais, principalmente. Quando eles vêm tentar ajudar, eles só pegam esse sentimento de culpa, que é uma grande fogueirinha, e tá com um galão de gasolina. Então, mas eu acho que o que mais me incomoda, em geral, quando você conversa com pessoas e tal, e é um problema porque, né, a gente conversa com pessoas e as pessoas querem ajudar. É que, às vezes, a gente só precisa colocar pra fora. A gente não precisa de ninguém resolvendo o problema pra gente. A gente não precisa ouvir. Isso. Não precisa, sabe? Não precisa de toda uma explicação. E não precisa cutucar o problema. A gente só precisa colocar ele pra fora. Isso. Não precisa elaborar, né? E é isso que causa todo esse problema da culpa. Causa discussões, causa tristeza, causa insegurança na gente. Porque a gente entra com um problema e sai com 10.
a gente começa... Né, acho que nem isso. Pensa que, sei lá, tem um... A culpa é um cocô no meio da sala. Se a gente não tira, ele começa a feder. Só que se a gente fica mexendo, ele vai continuar fedendo até quando a gente tirar. Então, assim, a gente tem que escolher se a gente consegue ou não tirar ele dali. Foi péssima analogia. Nossa. Escatologia, todo o episódio. Culpa é um cocô no meio da sala. Eu vou clicar nesse instante isso aqui. Tô tweetando. Pode continuar aí com a sua escatologia. Tá perdido. É isso. Depois dessa epifania. O que mais eu posso falar depois disso? Eu acho que a gente atingiu o êxtase da discussão. Eu vou perguntar. Vocês acham que a culpa já beneficiou vocês em algum momento? Que vocês lembram? Já, me tornou uma pessoa muito mais responsável. Já, porque a culpa, assim como a falha, é um grande aprendizado. Então, às vezes a gente precisa errar. A gente precisa quebrar a cara para entender. Nem todo aprendizado é por amor, às vezes é pela dor. Seja a dor que nos é causada, seja pela dor que eventualmente a gente causa. A gente tem que... E é um exercício de empatia, é um exercício de você pensar, ser responsável sobre o que você faz, porque você se descobre capaz de machucar, capaz de errar. Então, acho que é importante. Você descobre que você é capaz de machucar com muita facilidade, usando muito menos energia do que você usaria de forma ativa. Você percebe que o inferno nem sempre são os outros, né? Que justamente quando às vezes você machuca sem querer muito mais do que você machucaria querendo. Então, eu acho que a culpa é aprendizado, apesar de tudo. E você, Ari? Você se sente culpado por me humilhar no Twitter? Não, porque você me humilha também. Nesse aspecto, nenhum peso. A vingança é o que você falou aí. A vingança. Mas... Enquanto não houver o Pedrão, a sombra da vingança permanecerá. Sei lá, não tenho termos. Eu não sou bom com vocabulários. Eu tô andando péssimo. Também está gastando ele todo dia. Uma coceira no olho, eu acho que é o 21. Bom. Enfim. Quais são as indicações de vocês? Pode começar, eu tenho uma indicação, mas eu vou deixar para vocês começar. Eu esqueci de fazer a indicação. Ah, que bom. Tá, então eu vou começar com a minha. A minha indicação é uma HQ que eu terminei de ler ontem. Ela é do Fabien Tomé, que é da editora Nemo. Ela se chama Duas Vidas. É uma HQ que eu tava querendo ler há muito tempo, que eu li no comecinho dela, uma vez que eu tava acompanhando uma ex minha no hospital. Eu comecei lendo, que era dela, eu não terminei de ler, mas eu terminei de ler. Cara, que história foda. Ela é sobre o tema, sobre assim, relações entre irmãos e como lidar com câncer. É uma história muito foda. Eu acho que vale a pena você gastar umas horinhas lendo, porque, mano, eu quando li aquilo, quando eu terminei de ler, eu tava no metrô da linha amarela, eu parei e falei, não, eu preciso descer. Preciso descer porque não está dando. Olha, posso indicar? Então eu vou indicar, assim, pra você que... Está dando no modo positivo, tá? Tá acompanhando esse momento sui generis do país, vá atrás de ler a coleção do Hélio Gaspari sobre ditadura, porque eventualmente você vai ter que explicar isso para alguém. A gente não está conseguindo fugir muito disso. E acho que é isso, acho importante. A gente está tendo que reviver um pouco de história, então com certeza vai ter que explicar para algum primo, para alguma avó, tudo o que foi a porra da ditadura. Então vai atrás, porque é uma coleção muito boa. Justo. A minha indicação é meio que um alto jabá, talvez. O programa é meu também, eu faço o que eu quiser. Eu participei do POC de Cultura essa semana, saiu na terça-feira. E é um episódio sobre nossa relação com a internet. Então, basicamente, a gente passou 2 horas falando sobre como a gente começou a usar a internet e os primórdios da internet e as merdas todas que a gente fez ao longo da vida com base na internet. Inclusive as minhas histórias de emochinha e... Enfim, foi divertido. Então eu recomendo pra vocês, porque os meninos são muito legais e o episódio ficou muito engraçado. Ficou nostálgico. E é isso, gente. É isso. Temos episódio? Temos episódio. Abemos episódio 1. Temos episódio. Temos a minha leve morte também. Meus olhos estão caindo. Se acontecer amanhã de vocês me verem sem olhos... É só um órgão sensorial, super valorizado. Apenas isso. O Demolidor fazia 1000 coisas sem olho. Então, superestimado. Top. Amanhã eu vou no Lollapalooza, gente.
No Mas final eu das não- contas, ela conseguiu. Mas não é pra ver o Bring Me The Horizon, mas eu vou. Eu não vou Não. reclamar, porque pelo menos eu vou um dia. Você tá jogando isso pro universo, sei lá, vai jogar... Manda, o universo me manda Bring Me The Horizon. Me manda emprego também. Enquanto Se isso- mandar só um emprego, sem o Bring Me The Horizon, tá tudo bem. Enquanto também. estamos falando, Bring Me Horizon está tocando. Ai, não Me fala manda isso. emprego no Bring Me The Horizon. Aí não dá, né? Aí teria que fazer uma DeLorean. Mas é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Não deixe de seguir nossas redes sociais. Eu sou o Vitor Wolff Eu sou Lavo Maltini. Call of Junqueira. e nós somos os Exaustos. Esperamos você semana que vem. Tchau.